Nesse vídeo eu vou te dar uma dica avançada de Excel que pode automatizar suas tarefas aí com planilhas, te fazendo ganhar muito tempo. Então fica ligado até o final do vídeo. Se você não me conhece, eu sou o Edson. Já compartilha esse vídeo, deixa o seu like para me ajudar aqui no YouTube também, porque eu estou disponibilizando o meu tempo para gravar esse vídeo e te ajudar, ok? Então olha só, eu tenho aqui uma planilha com a data, vendedor, total de venda e comissão. E eu quero automatizar o seguinte, eu quero puxar aqui do lado uma coluna que traga em que estado cada um desses vendedores residem, ok? Eu posso automatizar isso para trazer, para buscar várias outras informações dependendo da planilha de cadastro que eu tenha. E que planilha de cadastro seria essa? Olha só, eu tenho aqui essa planilha, onde eu tenho o nome do vendedor e o estado em que cada um reside. Poderia ter várias outras situações aqui, como endereço, telefone e várias outras questões relacionadas a cada um dos vendedores. Aqui eu estou utilizando somente a título de exemplo para esse vídeo, para você entender de forma mais fácil, ok? Então eu vou voltar aqui para minha planilha do mês de janeiro, onde eu tenho as vendas e comissão desses vendedores. Eu quero automatizar para que sempre traga a informação do estado em que cada um reside, ok? Para isso, a gente vai utilizar o Power Query, que é um suplemento aqui do Excel, é uma ferramenta auxiliar aqui muito poderosa. Então, para isso, eu vou abrir um novo arquivo de Excel, um arquivo em branco, e vou lá na guia dados, ó, lá em cima, guia dados. Aqui no canto superior esquerdo, eu vou ter obter dados. Vou clicar aqui, vou clicar em de arquivo do Excel pasta de trabalho. Vou escolher essa opção. Eu vou escolher a pasta de trabalho onde se encontram as minhas planilhas. Tá aqui, ó, na pasta teste. E aí eu vou buscar aqui as vendas de janeiro. Vou escolher aqui. Tá vendo que logo em cima eu tenho a planilha que contém os dados desses vendedores. Vou clicar em importar e o Power Query vai ser iniciado, ele vai abrir esses arquivos aqui para mim. Então bastante atenção porque tem um detalhe importante aqui para a gente fazer. Beleza, pessoal, abriu aqui e olha só o que ele me mostra. Ele mostra a pasta que eu escolhi, né, a pasta janeiro. Dentro dessa pasta eu tenho a planilha que contém os dados de venda e comissão desses vendedores. Então vou clicar aqui na planilha 1, olha só, ele vai trazer exatamente aquela planilha, data, vendedor, o total de venda e a comissão. E aqui embaixo eu tenho algumas opções. Nós vamos utilizar transformar dados. Então vou clicar em transformar dados e aí sim o Power Query vai abrir uma janela onde eu posso fazer várias modificações. Depois dessas modificações, tudo vai ficar automático. Você não vai precisar fazer nenhum tipo de fórmula para puxar os dados que você queira. Então o Power Query vai dar uma carregada aqui nos dados e puxou aqui, ó, a planilha que eu tenho. Então olha só, eu quero uma coluna aqui que puxe os estados desses vendedores, né? Para isso eu vou fazer o seguinte, eu vou lá no canto superior direito, em nova fonte, vou clicar nessa seta, vou escolher do arquivo, pasta de trabalho Excel, vou clicar aqui. Então vou escolher aqui, ó, os dados dos vendedores, que é onde eu tenho todas as informações desses vendedores. Lembrando que nessa situação eu tenho só duas colunas, o nome do vendedor e o estado de cada um deles. Você pode ter endereço, telefone, e-mail e vários outros tipos de dados, tá? Do funcionário. Aqui eu estou usando como exemplo vendedores. Então ele abriu aqui a dados vendedores, que é a pasta. Eu tenho aqui a planilha onde contém esses dados. Vou clicar aqui, ele vai trazer uma pré-visualização. Eu vou clicar em OK. Então ele vai carregar aqui essa planilha logo aqui abaixo da primeira que eu coloquei.
E a partir de agora, então, eu tenho a planilha onde eu tenho todas as vendas e uma segunda planilha aqui onde eu tenho o vendedor e o estado em que cada um mora, né? Posso renomear essa planilha, ó, vindo aqui do lado direito, eu vou colocar como dados. E essa primeira, eu vou clicar aqui, ó, cliquei na planilha lá do lado direito, eu vou colocar vendas, ó, vendas, pressiono Enter, e aí vai ficar mais intuitivo para que a gente faça as modificações aqui, tá? Então eu tenho a planilha de vendas e a planilha de dados. Na planilha de vendas, que é a que eu estou selecionado, eu quero trazer uma coluna com os estados. Então, eu sempre vou ter que selecionar a planilha onde eu quero inserir os valores, tá? Onde eu quero adicionar alguma coisa. A planilha que eu quero adicionar alguma coisa é essa, é a planilha de vendas. Então, a partir de agora, eu vou utilizar o seguinte: lá em cima no canto superior direito, eu tenho essa opção de mesclar consultas. Vou clicar aqui nessa seta, eu tenho duas opções: mesclar consultas e mesclar consultas como novas. Vamos utilizar aqui mesclar consultas, porque a de baixo vai criar uma nova planilha. Eu não tenho necessidade disso. Então, vou clicar em mesclar consultas. E agora muita atenção, porque essa parte é bem importante e muito interessante aqui no Power Query. Olha só, eu tenho que escolher uma coluna que tenha entre essas duas planilhas. Por exemplo, eu tenho a coluna vendedor, onde eu tenho os nomes dos vendedores, e na segunda planilha, lá naquela planilha de dados, eu também tenho uma referência de vendedores. Então vou escolher aqui, ó, a coluna de vendedor. Aqui eu vou pegar, eu quero juntar com a planilha de dados, e aí eu vou escolher a coluna que tem os nomes do vendedor. Por quê? Na primeira coluna, onde contém as vendas, ele vai pegar o nome da Patrícia e vai fazer uma comparação com a planilha de dados e vai encontrar o nome da Patrícia aqui na planilha de dados e vai retornar o que eu quero. O que eu quero é o estado, então vai retornar aqui, ó, São Paulo. Como que ele vai fazer isso? A partir da próxima tela. Então eu vou pressionar OK, agora que eu tenho as duas referências. E aí ele criou essa coluna aqui do lado direito, ó, com table, 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 mas eu vou escolher aqui na seta o seguinte: vou desmarcar essa opção que me mostra que eu tenho duas colunas naquela planilha de dados. Eu quero trazer a segunda, lembra? Os estados. Então, eu vou escolher a segunda coluna, vou desmarcar essa opção aqui embaixo, pressionar OK, e olha só, ele vai carregar e vai reconhecer automaticamente em que estado cada um desses vendedores reside ou fizeram a venda, enfim, depende aí da sua situação. Feito isso, eu vou clicar lá no canto superior esquerdo em fechar e carregar. E aí ele vai carregar todos esses dados aqui para o Excel. E aí agora eu vou te mostrar por que isso vai ficar automático para sempre aqui na sua planilha. Então beleza, ele carregou todos os dados aqui, eu posso fechar essa tela aqui no canto direito, tá? Então o que o Power Query trouxe aqui para o Excel? Os dados, onde eu tenho aqui o nome do vendedor, estado, as vendas, só que trouxe as vendas exatamente como eu queria. Olha só, ele criou a coluna aqui com os estados em que cada um desses vendedores residem, tá? Essa planilha 1 já tinha por padrão lá, então eu posso excluir essa planilha. A planilha de dados, caso você não queira também, você pode excluir. Bom, então eu tenho aqui da forma que eu queria, né, uma coluna automática. E a questão é o seguinte: esse arquivo de Excel ele é totalmente separado daquela base onde a gente tinha o cadastro dos vendedores. Então o que acontece? Se eu chegar aqui e inserir, por exemplo, uma nova venda aqui, ó, 17/1/2023.
e suponha que seja um novo vendedor. Esse vendedor é o Marco já tem, é a Gabriela, ó. Ela vendeu 2.000 e eu vou colocar aqui uma comissão qualquer de 200, ok? E aí eu vou fazer o cadastro dessa vendedora. Aqui eu estou utilizando o Excel, mas se você extrai um relatório com esses dados aqui do seu sistema, isso vai funcionar também, caso você cole esse arquivo aqui no Excel. Então, por exemplo, a Gabriela, que é essa nova vendedora, ela é do Espírito Santo, olha só, beleza? E agora o que eu faço? Eu inseri novos dados aqui, vou salvar esse arquivo, fechar. Aqui também eu inseri esse novo dado aqui de venda, vou salvar o arquivo, vou fechar. E agora, aqui nessa planilha que eu tenho, eu vou lá na guia dados, atualizar tudo. E olha só que bacana, ele vai puxar automaticamente a venda aqui da Gabriela e também ao mesmo tempo vai mostrar aqui o estado em que a Gabriela reside. Agora eu vou abrir aqui, por exemplo, dados dos vendedores, que é onde é feito o cadastro. Suponha o seguinte, se alguém alterar isso daqui, colocar que a Gabriela mudou para o estado de Minas Gerais, por exemplo, e colocar aqui, ó, Espírito Santo para Sirlene, e o Marcos também tá lá, ó, Espírito Santo. Vou salvar o arquivo, vou fechar, e aí na minha planilha, veja que eu não fiz nada, vou apenas em dados, atualizar tudo, e aí ele vai modificar os estados, ó, do Marcos e Sirlene, olha só, Marcos e Sirlene, Espírito Santo. A Gabriela lá embaixo, ó, é Minas Gerais. Tudo que você alterar lá naqueles arquivos de Excel, onde você faz cadastro, onde você cola o relatório que você tira do sistema, seja de valores, nomes, datas, tudo vai ser automaticamente modificado aqui, olha só. Então, você pode ganhar muito tempo com isso, você não precisa ficar copiando, colando. Enfim, uma vez que você fez a modificação lá no Power Query e trouxe esses dados aqui para o Excel, automaticamente, sempre que você fizer alguma coisa, basta você atualizar que vai puxar tudo aqui, beleza? Gostou da dica? Compartilha esse vídeo e eu te vejo na próxima.